Estamos hoje no lançamento do livro Dolo Eventual, dos autores Dr. Alexandre Wulderich, Marcelo Almeida Ruivo e Salo de Carvalho. Dr. Alexandre, professor, escritor, a gente vem acompanhando a sua carreira brilhante e hoje lançamento de mais um livro com dois craques também, né? Mais uma produção científica, né? E de um tema absolutamente novo, um tema contemporâneo, que é o dolo eventual, e um estudo de caso, um caso de muita repercussão, que é o caso da Boate Kiss. Então essa contribuição agora com os meus colegas de atividade docente, o Marcelo Almeida Ruivo, que é da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor Salo de Carvalho, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que surgiu a ideia de montar esse livro? Na verdade, fomos procurados, né, em dois momentos diferentes, mas pelo advogado do caso da Boate Kiss, que é um caso de repercussão internacional. Força da circunstância. Exatamente, para discutir uma categoria jurídica que é muito importante no processo, que é a categoria do dolo eventual. Então, o advogado, que também é bastante conhecido e protagonista nesse caso, que é o Dr. Jader Marques, fez a primeira consulta. Nós respondemos essa primeira consulta, isso foi juntado ao processo, que era uma discussão sobre o conceito de dolo eventual. Chegou no momento hábil para vocês fazerem? Ainda assim, nós acreditamos que ele também foi fundamental para corroborar que nesse caso da Boate Kiss, a certeza da atuação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve uma decisão inicialmente de não mandar esse caso ao plenário do júri. Depois o caso acabou sendo reformado no STJ, esse caso foi ao plenário do júri, que é de conhecimento de todos, houve a condenação e aí o professor Salo de Carvalho, que é um especialista em dosimetria de pena, oferta um novo parecer apontando os equívocos da dosimetria da pena. E aí nós entendemos importante, porque era um marco histórico da reconstrução dessas categorias teóricas, né, que no caso, na nossa ótica, foram mal aplicadas, né, compilar esses dois trabalhos que nasceu mais esse filho, que é o dolo eventual, o estudo de caso da Boate Kiss, mais um livro. Podemos considerar um divisor de águas? Acho que é um importante amadurecimento, né? Eu trabalho com o professor Salo de Carvalho há mais de 20 anos. E esse é fruto de um trabalho, de um assunto que nós discutimos há 2 décadas, né? E a nossa posição é a mesma sempre. O que houve no caso concreto, para nós, é um verdadeiro arrepio da teoria do delito, né? Houve uma elasticidade muito grande. Um exagero brutal. Espero que ainda os tribunais venham a recompor a verdade doutrinária sobre o caso. E o trabalho serve para tentar abrir os olhos das cortes superiores para isso. E a missão de vocês como professores, como advogados, como profissionais, é apenas o rigor da lei, nada mais do que isso? Na verdade, eu acho que nesse mundo que nós vivemos hoje, acelerado, da pressa, há um desprestígio de certas categorias jurídicas que são fundamentais para as garantias das pessoas que são imputadas. E essas garantias foram conquistadas a muitos custos, né, com muito estudo. E nós que advogamos também, somos professores, temos uma atividade docente muito grande, nós tentamos diminuir o distanciamento, o hiato que existe entre o que se produz nas universidades e o que se decide nos tribunais. Então eu sou muito, na verdade, feliz com a minha 2 práticas diárias, né? Tanto a atividade docente quanto a militância da advocacia. Acho que é um desafio da maturidade. Ser consultado por um caso desse, para mim, é um motivo de orgulho. É a minha opinião que está ali. Nós assinamos porque acreditamos que o caso não é um caso de dolo eventual, mas de culpa consciente. E espero que, ao fim e ao cabo, o tribunal decida por essa linha. Espero. Que sirvam as façanhas do dolo eventual, o livro aqui, Imputação e Determinação de Pena, o estudo sobre o caso Boate Kiss, dos autores Dr. Alexandre Wulderich, Marcelo Almeida Ruivo e Salo de Carvalho, de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Doutor. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a vocês todos. Satisfação recebê-los aqui. Estamos hoje aqui no lançamento do livro Dolo Eventual e um dos autores, Dr. Marcelo Almeida Ruivo. Dr. Marcelo, podemos dizer que hoje é uma data emblemática, mágica, inesquecível, o lançamento de um livro extremamente marcante na vida de qualquer autor, principalmente nesse momento onde que é um tema muito pulsante, não é isso? Eu queria dizer assim, em primeiro lugar, que é sempre muito interessante quando nós, professores, publicamos um livro, resultado do trabalho, de uma pesquisa que se faz horas de solidão, horas que a gente faz de estudo longe
do contato com várias pessoas, e esse caso nos motivou muito, porque é um caso de conhecimento público do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, onde foram julgados empresários, foram julgadas pessoas de uma banda por uma acusação que é excessiva. Então, para nós, estarmos aqui hoje também representa tornar público um pouco desse trabalho que foi feito com tanta dedicação. E às vezes ele é acusado antes mesmo de ser julgado. Exatamente, esse é um caso que, com o passar do tempo, com o passar dos dias no julgamento público, foi ficando claro para a população. Eu digo isso não só pelos meus alunos, mas também com várias pessoas que a gente acaba tendo contato, foram percebendo que aquela acusação era excessiva e já levava para uma condenação. Dr. Marcelo Almeida Ruivo, como é que surgiu a ideia de vocês comporem esse livro? Surgiu tudo de uma demanda prática de analisar uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que era uma decisão correta, é bom que se diga, o Tribunal do Rio Grande do Sul foi muito correto na análise da prova, na análise jurídica, e existia a possibilidade do Ministério Público recorrer para Brasília, buscando a alteração dessa decisão. Houve exagero? Houve. Então, já ele respondendo de imediato, houve. E a tentativa da defesa é que esse exagero não acontecesse, porque o tribunal havia corrigido... O rigor da lei. Exatamente, que fosse cumprido o rigor da lei, os conceitos da lei, que é o que a gente trabalha na universidade, no Brasil inteiro, dá para se dizer assim. É a missão do advogado, né? Que é a missão do advogado, é a missão do professor, é a missão do juiz, é a missão do cidadão, que se cumpra a lei. E nós vimos ali que o Tribunal de Justiça tinha rigorosamente cumprido a lei, mas existiu o risco da alteração dessa decisão em Brasília por meio de um recurso que não poderia alterar essa decisão. Então o objeto do nosso estudo era dizer se Brasília poderia alterar essa decisão no Tribunal de Justiça e qual o conteúdo que deveria ser dado de interpretação para aqueles fatos que estavam em julgamento. O telespectador entender um pouco, falar um pouco sobre o seu currículo. Bom, eu posso contar um pouco da história até do parecer, que é o seguinte, eu quando tive contato com esse caso, foi bastante antes do julgamento, né? Eu estava na Alemanha, fazendo a minha terceira pesquisa de pós-doutorado, então no instituto alemão, chama Max Planck Instituto, onde eu tive um pouco da oportunidade de também pesquisar outros casos semelhantes a esse. Eu fui para a Alemanha porque fiz o doutoramento em Portugal, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e depois segui com algumas pesquisas na Itália também, onde eu sou professor visitante. Para reunir esses dois craques aqui juntos? Bom, um pouco foi da demanda prática do que aconteceu, né? O professor Alexandre Wunderlich tinha sido convidado, então, para fazer esse estudo, me chamou no primeiro momento já, por essa questão prática que havia sido colocada, para tentar reverter essa injustiça que se aflorava, e depois se somou, então, o parecer do professor Saulo de Carvalho, que é das maiores autoridades no Brasil em dosimetria da pena, em aplicação da pena, que mostrou detalhadamente por que há um excesso na pena deste caso. Professor, parabéns, o pessoal já está chegando aqui, que sirvam as façanhas do lançamento desse livro hoje, De Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Que assim seja. Estamos hoje no lançamento do livro Dolo Eventual, dos autores Dr. Alexandre Wunderlich, Marcelo Almeida Ruivo e Saulo de Carvalho. Como é que surgiu a ideia de vocês montarem esse livro, que tem sido uma demanda que já vem de algumas décadas e vocês estão trazendo essa solução? Coisa boa, né? Pois é, infelizmente nasce numa circunstância trágica, que é desse acidente que ocorreu em Santa Maria, e a partir daí surgiu uma demanda de um dos advogados que atua no caso, o Dr. Jader, que primeiro fez um pedido para o Alexandre e para o Marcelo para tratar da questão se iria a júri ou não, se era dolo eventual ou culpa consciente, uma discussão que particularmente o Alexandre Wunderlich, talvez um dos primeiros estudos dele, já da década de 90, final da década de 90, já trabalha esse tema. E nós, juntos, eu e o Alexandre, também, há 20 anos, discutimos essas questões. E com a demanda do caso, né, isso é importante que se registre, ambos fizemos pareceres pro bono, né, pela importância de discutir esse tema, sobretudo na jurisprudência. O risco de correr o exagero? Havia... E acabou acontecendo, do nosso ponto de vista, né? Um exagero em termos de imputação,
né? Isso o parecer do Alexandre e do Marcelo deixam bastante claro, sustentando a posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estava muito acertada, de que não era competência do júri. Mas o STJ encaminhando para o júri e havendo a condenação, daí nesse segundo momento eu entrei com outro parecer sobre a aplicação da pena. Que também é uma das suas especialidades, né? Exato, é um tema que desde sempre, desde quando eu fui aluno do professor Ney Faete de Souza, né, ele foi meu professor nessa matéria e a partir daí eu não parei de estudar esse tema. Não, de forma alguma. Então, e hoje, enfim, posteriormente, agora nas vésperas do julgamento do tribunal, né, surgiu essa oportunidade de reunir os dois pareceres nesse livro. E esse caso da Boate Kiss teve uma repercussão internacional. Internacional, né? E assim... Tiveram coragem para... A gente recebeu, inclusive, muita demanda externa de opinião sobre o caso, né? Porque casos similares aconteceram em outros países, com resoluções distintas, né? Sobretudo em relação ao juízo, né, condenatório. E, na realidade, o que a gente chama a atenção é que circunstâncias e casos como esses, que são graves e que geram grandes danos, né, o judiciário tem que estar imune a um determinado apelo popular de uma alta punitividade e conseguir racionalizar a resposta. O que eu acredito que o Tribunal de Justiça... apenas do rigor da lei. Exatamente, né? Seguindo os parâmetros legais, sem deixar que emoções e clamores populares, que muitas vezes são legítimos, mas que não respeitam os parâmetros constitucionais. O pessoal está chegando aqui, quer autógrafo, uma boa sessão de autógrafos. Muito obrigado por você. Estamos hoje aqui na Livraria Santos, no Moinhos de Vento, no lançamento do livro Dolo Eventual. Santos, público de Grenal, público de Maracanã, decisão, Copa do Mundo, um público inexplicável, a quantidade de pessoas hoje aqui no lançamento do livro desses três grandes autores. É muito bom estar tendo esse tipo de evento aqui, podendo receber esses grandes mestres do direito, prestigiando a Livraria Santos. A gente ficou um tempo sem poder fazer eventos e agora tudo liberado, graças a Deus. Voltando com força total, né? Voltando com força total, exatamente. A pandemia deixou um legado de leitura para nós também, né? Exatamente. O pessoal foi aproveitando para colocar a leitura em dia e agora tendo uma oportunidade de ver os autores, conhecer, bater uma foto e voltar a realizar lançamentos presenciais, que é muito importante para a livraria. Santos, podemos dizer assim, ó, o dolo eventual é um tema moderno, é um tema jurídico que precisa muito estudo e também muita coragem, não é isso? É verdade, o caso da Boate Kiss ganhou muita publicidade por causa da tragédia, mas teve ali os dois lados, o pessoal que defendeu, no caso, os pais, as famílias, e o pessoal que defendeu também os empresários e outros envolvidos. Então, independente do posicionamento, do ponto de vista, é um caso que teve projeção nacional e muitas pessoas trabalharam no caso, e o livro ele explora um pouco todo esse processo jurídico, o trabalho jurídico que foi desenvolvido pelas partes ao longo dos anos. O rigor da lei. Bom, Santos, como é que, para lançamento de livro, como é que funciona aqui na livraria? Aqui a gente tem as portas sempre abertas, a livraria abre todos os dias, segunda a segunda. Quem quiser lançar o seu livro é só falar comigo, a gente vê a melhor data. Temos outras unidades também. Lá no Barra Shopping, tem Barra Shopping, aqui no Moinhos de Vento. Nós temos aqui no Moinho de Ventos, aí no Barra Shopping, Shopping João Pessoa, Bourbon Teresópolis, temos unidades no interior também, região metropolitana, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Litoral, Santa Maria e agora Bento Gonçalves. É mais fácil perguntar onde é que não tem, né? É verdade, é verdade. Que sirvam as façanhas do lançamento do livro Dolo Eventual, de modelo a toda a terra, e sucesso absoluto o lançamento. Muito obrigado. Quando precisarem de livros, falem conosco. Estamos hoje no lançamento do livro Dolo Eventual, dos autores Dr. Alexandre Wulderich, Marcelo Almeida Ruivo e Salo de Carvalho, e também aqui eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o autor do prefácio, Dr. Jader Marques. Dr. Jader, falar sobre o prefácio e a emoção de ser um autor do prefácio. Olha, em primeiro lugar, o que eu preciso dizer é que a elaboração desses pareceres, ela decorre verdadeiramente de um ato de humanidade.
o Alexandre e o Marcelo Ruivo, eles pressentiram, eles entenderam que naquele momento do processo a capacitação técnica, jurídica, a formação acadêmica, a autoridade acadêmica deles não teria sentido nenhum se fosse apenas um quadro na parede. Mais do que isso, por essa compreensão de que o fazer acadêmico tem que ter necessariamente, tem que estar impregnado da vida, foi que eles me procuraram e que eles aceitaram. Interrompendo, fazer jus à missão. Exatamente, fazer com que todos esses anos de estudo tenha um sentido de ser. E foi por isso que eles me procuraram no momento em que nós enfrentávamos uma etapa difícil do processo, porque houve uma desclassificação no tribunal e havia um recurso para uma instância superior, para o STJ, e o Alexandre e o Marcelo se dedicaram de maneira gratuita, pro bono, como se diz, a fazer um estudo que acabou se revelando um estudo extremamente importante no sentido amplo, não apenas para o processo. Hoje, a discussão que é feita em torno desse parecer é uma discussão em nível acadêmico, que serve para as faculdades de direito, para as pós-graduações e para o debate jurídico de um modo geral. O que eles fizeram no sentido de colaborar com o engrandecimento da discussão dentro do processo, extrapolou os limites processuais e hoje toma conta do... Trouxeram luz ao debate. Muita luz ao debate, uma luz que extrapolou o processo. Hoje é um parecer, um livro para ser discutido dentro das faculdades de Direito e nas academias. O Salo, da mesma maneira, e o Salo tem uma questão importante, o Salo é nosso professor, de todos nós. O Salo, no momento da sentença, quando ele teve contato com o teor da sentença, imediatamente, com o mesmo espírito, esse espírito que é tocado toda vez que a construção dogmática, acadêmica nossa, ela é posta em questão. De alguma maneira posta em questão. Então, ele, da mesma maneira, me procurou, se ofereceu para fazer essa análise. E nasceu um parecer jurídico que hoje pode ser consultado da mesma maneira que o primeiro, como uma espécie de guia sobre a aplicação de pena. E aqui nós estamos diante de algo que é muito importante, que é essa celeuma em torno do dolo eventual. É um ponto que tem gerado debates no país inteiro. Como é que é isso de alguém não querer necessariamente um resultado, mas ser responsabilizado por dolo, como se quisesse, né? E os limites disso, tanto na acusação quanto na aplicação da pena. Esse livro, ele corresponde a um esforço acadêmico que foi feito em relação a um processo, mas eu insisto em repetir isso. Extrapola os limites dos autos e é livro para tomar conta das bibliotecas, das faculdades de Direito pelo Brasil afora, porque é um livro de um conteúdo riquíssimo, feito por pessoas que dispensam comentários, são autores consagrados, né, no cenário brasileiro inteiro. Da minha parte, em nome do meu cliente, do Kiko Spor, o que eu posso fazer é estar aqui com o coração cheio de gratidão, expressando esse traço, né, de que autores reconhecidos nacionalmente olharam para uma situação de um caso, sobre ela se debruçaram e produziram duas obras magníficas. Não dá para abrir mão da ciência. De jeito nenhum. A ciência conduz o nosso modo de pensar as coisas e dentro do direito, ainda mais num mundo em que os achismos tomam conta, né, sobretudo das decisões que têm prevalecido, é importante a gente valorizar a produção científica, sim. Jardim Marques, uma honra muito grande de ter aqui, abrilhantou esse programa que está em função do lançamento do livro Dolo Eventual. Obrigado, doutor. Um grande abraço a todos os telespectadores. Secretário, podemos dizer que são 3 autores, 3 craques, num tema que precisa muito estudo e muita coragem. É verdade, Sérgio. Isso junta para mim, na minha vida, 2 pontas muito importantes. Uma, o caso Kiss. Como jornalista, eu fui a Santa Maria, cobri o caso Kiss, acompanhei isso muito de perto, não no julgamento, mas no episódio que ocorreu em Santa Maria.
e outro é ter a oportunidade de encontrar amigos aqui, né? Especialmente o Alexandre Wunderlich, o Salo de Carvalho, que foram meus frequentes entrevistados ao longo da minha trajetória. Doutor, é verdade, doutor Ruivo, a quem admiro muito também, mas especialmente o Alexandre, que é um amigo muito fraterno do meu coração e que eu carrego há muito tempo. Então, eu vim aqui com muito prazer comprar o livro para poder estudar melhor o caso também e, sobretudo, que o caso daqui seja um caso de muito aprendizado para nós, pelo que ocorreu lá e por todo o processo judicial que seguiu. Da Secretaria. Eu acho que nós estamos no caminho, né? Trabalhando, fizemos um primeiro ano de conhecimento, agora é um ano de plantio muito fértil e a colheita vem logo em seguida, para tentar diminuir um pouco essa imensa desigualdade que existe em Porto Alegre, dando pelo menos às pessoas as condições de pleitearem uma residência, uma casa, uma moradia digna. Obrigado, secretário. Obrigado, Sérgio. Parabéns a vocês. Né? Estamos hoje aqui no lançamento do livro Dolo Eventual, com a presença aqui do Antônio Miguel Wunderlich, que é filho de um dos autores, que é o Dr. Alexandre Wunderlich, que é escritor, professor, autor, também da doutora Fabiane Cavalcante, que é conselheira estadual da OAB-RS, que nós nos encontramos lá nos 90 anos da OAB, aqui, quase aqui ao lado, aqui no Juvenil. Antônio, muito emocionado, muito feliz vendo o pai aqui assinando, autografando os livros? Sim, muito feliz. E aí o pai em casa estuda muito ou consegue ainda um tempo para brincar contigo? Não, consegue, ele tem um tempo para brincar comigo, tem. Doutora Fabiana, hoje uma data inesquecível, que é mais um livro do professor, do advogado, do profissional, do autor, Alexandre Wunderlich. Uma emoção muito grande ver o esposo assinando mais um livro. Com certeza, eu fico muito feliz de poder estar prestigiando meu marido, que eu considero um grande profissional na área criminal. E esse parecer, que tem o fruto de um livro, é muito importante, porque é a análise do dolo eventual, no caso da Boate Kiss. Então, realmente, acho que é um estudo aprofundado de grandes professores e que merecem muito aqui ter esse livro sendo prestigiado. E o doutor Alexandre esteve sempre à frente do seu tempo e também reuniu também dois profissionais que também têm um asfalto jurídico importante. Com certeza. Eles têm uma trajetória longa aí na advocacia criminal, na docência, e são grandes profissionais e grandes seres humanos que trabalham sempre em direito, buscando os direitos e a defesa das pessoas. Fizemos uma foto com o pai. Tá muito feliz, Antônio? Tô muito feliz, até que agora eu ia pegar um livro ali pro meu pai autografar. Coisa boa. E aí tu vai mostrar também no colégio para os teus colegas que o teu pai autografou o teu livro? Sim, eu vou. E vai ser advogado como pai? Mais ou menos. Vai, isso eu não sei, não tenho muita certeza. Tempo, né? Doutora Fabiana, que sirvam as façanhas do doutor Alexandre aqui hoje, lançando mais um livro de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. De receber o doutor Paulo Petri, é isso? Claro. Paulo Petri, advogado do IP. Doutor Paulo, temos de dizer que são três craques que trazem um tema muito atual, não é isso? Antes de mais nada, boa noite, um prazer falar com a tua qualificada audiência. O tema não só é atual, como também aborda um aspecto fundamental nesse último julgamento de tanta repercussão que foi o caso da Boate Kiss. Repercussão muito mais do que nacional, foi internacional. Uma repercussão internacional pela comoção que o caso trata, né? E a repercussão a partir disso, nessa distinção entre o que é a repercussão de mídia e o aspecto jurídico, o aspecto do direito que precisa ser inventado. O lado jurídico do lado emocional. Muito difícil, né? Muito difícil, mas eu acho que nessa obra que os professores fizeram, eles conseguem colocar com clareza o olhar jurídico, por mais doloroso que seja, mas o olhar jurídico em face de uma tragédia que, sem dúvida nenhuma, mexeu com todos nós. E nós temos aqui três autores, três professores, três profissionais que têm a admiração dos seus pares, né? Sem dúvida nenhuma, são professores que têm uma grande atuação não só aqui no Rio Grande do Sul, mas nacionalmente, trabalhos acadêmicos sérios, consolidados, tanto o professor Salo, quanto o professor Wunderlich, como o professor Marcelo Ruivo, são o que há de mais qualificado na nossa academia. Sem dúvida nenhuma, um motivo de orgulho não só para os gaúchos, mas também para o Brasil inteiro.
estando aqui prestigiando o lançamento do livro Dolo Eventual. Dr. Paulo Petri, advogado do IP. Obrigado, doutor. Muito obrigado, prazer falar com vocês como sempre.